todos os que querem viver a vida cristã unido com Cristo Jesus serão perseguidos. Quando você se declara de Cristo, aí sim as coisas ficam bem diferentes. Diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 18: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Isso aqui são as palavras do apóstolo Paulo, consolando por pregar o evangelho, ser reconhecido como um homem de fé. Aí tem aqueles que têm inveja, tem aqueles que estão revoltados contra você, contra a palavra de Deus. São eles muitos crentes, lamentavelmente, porque antigamente a gente tinha alguns que até lamentavam quando a gente pregava contra a imagem de escultura, e essas imagens de esculturas, elas eram as imagens que a gente não podia tocar. Hoje não, os católicos estão bem conscientizados que a gente não tem que pegar imagem de escultura e ficar adorando. Até alguns padres pregam contra isso aí. Imagem de escultura não tem valor de nada, não fala nada, não ouve nada, é feito de barro. Só o ignorante que vai entender que aquilo ali possa ouvir. A gente já prega com mais facilidade, com mais liberdade. Você prega contra o bêbado também já sabe que ele está errado pelo exemplo que tem de vida. E muitos que morrem bêbados, que morrem no mundo do pecado, da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, no mundo ébrio, no mundo do engano. Todo mundo que tem sua família, eles conversam, começam a meditar, que aquilo ali não leva o homem a nada, e todo mundo, na verdade, são conscientizados disso aí. Agora, quando se fala de pregar a palavra de Deus como ela é, você vai ter sofrimento. Hoje mudou, já não são mais esses outros aí não. Sim, que eles continuam, mas não é tanto quanto os que se dizem irmãos, aqueles que se dizem pregadores, porque é o que mais nós vemos hoje, a pessoa defendendo com unhas e dentes para cobrar o dízimo, para arrebentar a pessoa, para roubar, assassinar, esmagar aquela pessoa na fé, dizendo que é homem de Deus, mulher de Deus, e aí começam fazendo coisas que a Bíblia, a palavra de Deus, jamais autorizou. Paulo dizendo isso, eu penso que o sofrimento que nós temos hoje em nossas vidas não pode se comparar de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Paulo era um homem inteligente, cheio da graça de Deus. Essa pequena passageira aflição, disse ele, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, aleluia, muito maior do que o sofrimento. Por isso nós somos consolados pela palavra de Deus, mesmo que às vezes nós sofremos algumas consequências por pregar a palavra, por viver a palavra, e alguns que são revoltados, que são invejosos, que são do inimigo mesmo, eles não são de Deus. Aí com isso é claro que nós somos de carne e ossos, nós temos os nossos sentimentos, e quando a gente ouve alguma coisa contra a gente, mas somos consolados, como uma passagem bíblica desta aqui, que mostra que as aflições que sofremos vai nos trazer uma glória. Essa pequena e passageira aflição vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o nosso sofrimento aqui na terra. Então, meu irmão, por nada nós devemos esmorecer com a passagem desta aqui, porque a palavra de Deus é a verdade, e ela mostra que nós vamos ter algum momento de sofrimento, de fraqueza, mas com certeza, no nome de Jesus Cristo, nós vamos ter o momento de alegria e de glória por viver a palavra do Senhor. Agora, é importante observar que aqueles que prejudicam, aqueles que estão a falar, eles não se congregam, eles não procuram a sua igreja para se congregar, eles conversam asneiras, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e ficam eles se movimentando como se fosse um bom homem, uma boa mulher pregadora ou que vivesse o evangelho, mas na verdade não vivem e nem pregam nada, só perseguem a palavra e perseguem aquele que prega a palavra de Deus. Pedro diz aqui na sua primeira carta, capítulo 2, se vocês
suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo que nós, como homens que pregamos a palavra, que vivemos o evangelho, temos que suportar. E se nós suportamos algum sofrimento injusto da parte daqueles que nos perseguem, sabendo que eles estão ali porque, na verdade, Deus os assim determinou, o nosso Deus o abençoará. Agora, se você faz o mal e não são castigados, aí fica difícil, porque diz a palavra, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus, nosso Senhor, os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que ele nos chamou, foi para isso que ele chamou a você. Deu o exemplo, próprio Cristo, nosso Senhor, que sofreu por vocês e deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos. Aí a gente, quando está passando por aquele momento, diz, o diabo, é o demônio, expulsa demônio do seu caminho. E nada disso, irmão. Nada disso. É a vontade de Deus, porque você é intocável. Antes de tudo, eu quero dizer que você é intocável. Você foi convidado por Deus para se tornar um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que exalta o santo nome do Senhor. O inimigo não tem mais poder de ficar fazendo nada contra você. Veja que o apóstolo Paulo, ele sofreu com espinho na carne. Não era o inimigo ali que ele tivesse poder sobre si, mas que o nosso Deus o determinou assim. E ele orou a Deus pedindo ao Senhor. Ele orou 3 vezes, mas o nosso Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Isso quer dizer, meu prezado rádio ouvinte, amigo, que tem coisas que acontecem em nossas vidas, não tem nada a ver com o diabo, não. É Deus te provando, é porque você diz que ama a Deus, e Deus quer provar realmente se você ama Ele. Ele sabe que se você ama ou não, mas Ele quer ver a sua atitude. Então, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês são felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre você. Quer dizer, você tem o Espírito de Deus. Aí o inimigo tem raiva, revolta de você. Aí começa a perseguir. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, porque tem gente que se mete na vida dos outros. Eu sou crente, você tem a língua grande demais, não entre na vida alheia. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus pelo fato de ser chamado por esse nome cristão, filho de Deus, ser chamado para servir ao Senhor. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Você não vê que muitas pessoas têm ouvido pela aí, não julgue para que não seja julgado. Você não tem esse direito de julgar, mas é dado à igreja reunida para ouvir o pastor, se é um homem de Deus, é a palavra correta, é dado o direito de julgar. Para isso está escrito na palavra, pois é tempo de começar o julgamento, já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento ele vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? E o julgamento é feito por Deus, e Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore, então tem que se julgar também. E o apóstolo Paulo disse que as questões dentre nós, a igreja, não tem um,
sábio, entendido, de Deus, inspirado pelo Senhor, que possa julgar, levando as vossas causas aos adúlteros, aos injustos, e não sabeis vós que hão de julgar até os anjos? Imagina esse tipo de pessoas. Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para ele devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Lembrando de que a palavra de Deus é digna de aceitação. Como Tiago diz em capítulo 5, versículo 10, lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor, aqueles que tomaram como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Quantos que sofreram, mas venceram? Quanto sofrimento tem nesse mundo? Aquele que serve a Deus passa por momentos que a gente não dá nem para compreender. A gente levanta a mão para o céu: Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que vem essa questão em cima de teu servo? Eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu estou orando, eu estou buscando o teu nome, eu estou na igreja, eu estou congregando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, e essa coisa não me sai do meu caminho. Meu irmão, dê glória ao santo nome do Senhor e sabe que tudo isso é passageiro. Lembrando dos profetas que falaram em nome do Senhor, tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Foi bom que eu tivesse sido castigado. O nosso irmão Davi falou isso lá no Salmo 119, versículo 71. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois só assim aprendi os teus mandamentos. Aleluia. É assim. Às vezes está tudo muito bem, está uma maravilha, as coisas tudo bem, sem doença, saudável, os negócios tudo em paz, um dinheirinho no banco, está tudo a mil maravilha. Aí se esquece, não se lembra mais de Deus, não vem aprender a palavra, não vem se reunir em nome do Senhor. Quando a Bíblia diz desde a antiguidade, dizendo lá em Isaías 45, vinde, congregai-vos todos juntos, aqueles que escaparam das nações, que nada sabem, conduzindo em procissão suas imagens de esculturas e rogando a um Deus que não pode salvar. Quer dizer, você escapou de lá, andando à procura de imagens de escultura, acendendo vela, rezando, fazendo as coisas tudo erradas, e agora aceitou a Cristo. Então Deus te chama, vinde, aleluia, congregai-vos todos juntos, aqueles que escaparam das nações, que nada sabem, conduzindo em procissão suas imagens de esculturas, rogando um Deus que não pode salvar. Então essa é a vontade de Deus, que o homem venha, mas quando está tudo bem, ele nem se lembra, esquece a congregação, não tem mais amor pelo pastor, não tem amor por ninguém, está tudo a mil maravilha para ele. Aí é onde começa alguma coisa que Deus tem amor por você, começa a dar errado. Quando começa a dar errado, aí ele chega na igreja: oh meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus, tem piedade de mim. Oh Senhor, tu sabes, Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Aí começa aquele clamor. É triste ver uma pessoa mal agradecida, que recebe a bênção de Deus, que sofre pelo nome de Jesus, e de repente deixa tudo e vai para o mundo, acha que está tudo bem, tudo importante para ele, porque Deus deu casa para ele, Deus deu moto, deu carro, deu condição para ele, deu tudo. E outra, Deus não cobrou nada. Não é o caso de algumas igrejas que tem pela aí, que quando a pessoa chega lá, ele tem carro, tem moto, tem tudo, e perde tudo para o ladrão que está na frente da igreja, roubando tudo, puxando dele. Aqui na nossa igreja evangélica Missão Pentecostal, nós não fazemos isso, graças a Deus. Pelo contrário, a gente ajuda, a gente ora, a gente ensina e faz alguma coisa pelo trabalho de Deus. Se for possível, vai construir, a gente dá alguma coisa, dá um cimento, dá uma areia, faz a oração, dá uma ajuda em condições financeiras, uma oferta, faz alguma coisa. E aí, de repente, aquela pessoa que não tinha nenhuma casa, agora já tem uma casa, já tem uma bicicleta, já tem uma moto, tem alguma coisa. Depois desse elemento é tão cruel, é tão ruim,
que depois se desvia do caminho do Senhor e fica lá de distante dizendo que não aprendeu nada, que não tem nada, que não viu nada aqui na igreja do Senhor. Porque o instinto dele é de Satanás mesmo. Tem gente que tem o instinto do inimigo. Nunca ele vai sofrer pelo nome de Jesus. Nunca ele vai sofrer pela igreja em nada. O negócio dele é se dar bem. E aqui está nós falando de sofrimento, falando do que diz Paulo a Timóteo. Todos aqueles que querem viver a vida cristã unido com Cristo Jesus serão perseguidos. Isso aí nós consideramos uma perseguição. Tem alguém dentro da igreja, dentro do templo, dizendo que é crente, tirando alguma coisa da gente. Depois, quando ele arrancou tudo que ele queria, ele vai embora. Quando não vai embora, ele fica lá falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos. É um tipo de demônio que tem dentro do coração de uma pessoa assim. É um endemoniado, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. É isso que nos dá alegria, continuar com a obra de Deus, porque senão, meu irmão, a gente parava, porque também nós somos carne e ossos, somos matéria. Jesus mesmo disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por essas palavras, por esse assunto maravilhoso que nós estamos aqui a meditar e vendo esses textos tão importantes, como Paulo diz, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, aleluia, muito mais do que o que sofremos. É o que nós esperamos, é o que nós sempre buscamos no Senhor e estamos aqui a orar. E como eu disse aqui, glória a Deus, se você suportar sofrimento injusto, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará você por causa disso. Pois se você faz o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, então Deus vos abençoará por causa disso. Foi para isso que Ele nos chamou. O próprio Jesus sofreu por mim e por você, deixando o exemplo para que possamos nós seguir os seus passos. Tá bom assim, meu irmão? Você que está nos ouvindo, preste muita atenção. Estamos falando aqui de sofrimentos entre os irmãos. Como eu principiei falando, aí está o macumbeiro, o feiticeiro, o cachaceiro. Esses pessoal são vítimas de Satanás. Eles estão lá no mundo, precisam de nossa oração, eles precisam de nossa compreensão. Mas aqueles que estão dentro do templo para tirar proveito, depois que ele consegue o que ele quer, ele vai embora, ainda fica falando mal. Isso aí é um demônio sem reconciliação. Não tem esse tipo de demônio aí no mundo? Pois aí está, esse aí é um tipo que às vezes está dentro da própria congregação. Quando ele consegue o que quer, ele vai embora. É um mal agradecido, é um animal selvagem dentro da igreja. Na verdade, é um irracional. Então, querido rádio ouvinte, amigo, vamos orar ao Senhor para que Deus tenha compaixão e misericórdia de todos nós, para que a gente possa continuar sofrendo, porque sempre vai ter. Jesus Cristo mesmo, ele sendo o próprio Senhor, ele tinha alguém chamado Judas, que estava andando com ele. Judas Iscariotes era aquele elemento maligno, só queria o dinheiro, só queria se dar bem. Quantos que estão também na mesma situação hoje ainda dentro da igreja? Naquela época eram poucas pessoas, imagine hoje o mundo como está, milhões e milhões de pessoas. Quantos Judas não tem hoje dentro das congregações? Pior, são os líderes que ficam lá com tanta situação dramática, tanta situação tristes e lamentáveis, ainda roubando esse povo, e muitos que são até bons, que poderiam estar ouvindo a palavra, já estão todos eles impacientes, já não suportam mais de ver tanta aberração, tanta roubalheira, tanta crueldade dentro dessas igrejas. Que Deus tenha piedade. Nosso Deus e Pai que está no céu, em o nome santo de Jesus Cristo, te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar nossas vidas e fazer de cada um de nós, Pai, um instrumento em tuas mãos, mesmo sofrendo algumas consequências, que a gente nunca venha se desviar do teu santo caminho e do seu santo mandamento. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço por todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e nos ajude hoje e sempre.